Estamos de volta aqui com o nosso Economia e Agora. Estamos recebendo hoje a deputada Ana Paula Siqueira. Estamos falando aí sobre os caminhos aí das legislações, o caminho das atitudes políticas também no que diz respeito à mulher e fazendo um raio-x muito importante sobre a presença da mulher no mercado de trabalho, na vida, né, no dia a dia, no cotidiano. E curioso, né, a gente estava aqui no intervalo e você me passou um dado, né, deputada? A gente já está cansado de saber de um dado que é horripilante, né, que é a mulher fazer a mesma função no mercado de trabalho e receber menos do que o homem fazendo a mesma coisa. E aí, você me contava de um detalhe que para empreender também tem uma escada aí que começa errada. Pois é, gente, isso é coisa séria, né? A gente já vem falando isso há muitos anos, tem vários estudos que mostram essa diferença remuneratória entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Tem um estudo que saiu no final do ano passado que mostra que essa diferença chega a 22%, né? Dependendo da função exercida ali. E numa das audiências públicas que nós realizamos na Assembleia na legislatura passada, discutindo a questão da maior presença da mulher no mercado, na economia, no empreendedorismo. E uma consultora do Sebrae que estava conosco nos trouxe um dado que, sinceramente, assim, eu não sabia disso e fiquei muito impactada. As mulheres empreendedoras, elas são as mais adimplentes quando elas pegam empréstimos bancários. Mas a taxa de juros para as mulheres é maior, chegando as mulheres pagarem até 3,5% a mais de juros que os homens, que pagam com menos, são mais inadimplentes. Então, isso aqui mostra o quanto que o mercado brasileiro, o quanto que a economia brasileira, o quanto que o Brasil ainda violenta as mulheres, não só fisicamente, não só politicamente, mas inclusive na questão do desenvolvimento econômico. Isso é um absurdo. Imagina, as mulheres pagam corretamente, mas elas pagam mais juros. Gente, isso é estudo do Sebrae, empresa que está ali dedicada ao fomento do empreendedorismo, que trouxe essa dura realidade. E aí fica aqui demonstrado o quanto é importante nós termos mulheres presentes nesse espaço da discussão política. Porque ao você escutar, entender e compreender uma situação como essa, nós temos que buscar mecanismos que são políticos, que são da política, né? E quando a gente busca a igualdade de gênero, a igualdade salarial, nós estamos falando sobre isso também. O que explica isso? A mulher pagar mais juros, gente, do que o homem para empreender? Ana Paula, agora uma coisa que é interessante a gente reforçar também, né? A gente falava muito da violência no primeiro bloco. Uma coisa que eu me lembrei aqui agora que é importante a gente colocar é que a mulher, quando a gente fala da violência contra a mulher, logo a pessoa que está nos acompanhando, que talvez não tenha conhecimento, fala, mas também é na periferia, né? O cara bebe e acaba, o alcoolismo lá faz com que muita gente da classe mais alta que se possa imaginar, da classe AA, que também é vítima da violência, e não é aquele estereótipo do cara que é o bêbado, quer dizer, existe a violência de tudo quanto é tipo. E essa violência dos juros é uma violência que você pode pensar que é uma violência da turma lá de cima, classe média que está tentando empreender e que tem que batalhar lá e de repente você tem um nome, só porque você tem no seu RG, tá, que você é do sexo feminino, você paga um juro maior. Tem isso, né? E não tem classe social a violência. A gente tem casos recentes, por exemplo, do promotor que cometeu feminicídio com a sua companheira. Tem inúmeros casos, juízas, que inclusive já estiveram comigo na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, relatando suas situações, mas, obviamente, é uma questão cultural, existem vários gatilhos, né? Então a bebida é um gatilho que intensifica ali a questão da violência contra nós. A maioria das mulheres que são impactadas são mulheres pretas, são mulheres pobres, né? São mais impactadas, mas infelizmente é em toda a classe social. Por quê? Porque é uma questão cultural, né? Então, inclusive essas famílias mais conservadoras, elas não vão muitas vezes ali cometer um crime de violência física, mas elas vão cometer a violência psicológica, elas vão cometer a violência patrimonial, né? Porque aí a mulher da classe média alta, ela tem estrutura, ela tem recurso, ela tem
bens. Advogado, né? às vezes tem caminho mais fácil para um advogado. Todo mundo tem direito então, a um advogado. Vai ter mas... ali o crime da violência patrimonial, que é um crime previsto na Lei Maria da Penha. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso para todo mundo, para todas as mulheres, mas para toda a sociedade, porque o impacto ele é realmente genérico, né? Ele não vai escolher, não tem cor, não tem sexo, tem maior incidência. Agora, deputada, a gente falava aqui, né, no programa, né, na saída do bloco, sobre essa questão da educação sexual, né? Acaba sendo a via sexual também uma das violências cometidas contra as mulheres. E aí muitas adolescentes têm aí filhos, né, de forma prematura, porque foram alvo também de um estupro, de uma violência sexual que na maioria das vezes está dentro do próprio seio familiar. A gente pode falar disso também, mas eu queria primeiro destacar que a gente tem um problema socioeconômico grave quando a gente tem uma adolescente que, por uma falta de educação sexual mesmo, de entendimento do corpo, e aí ela assim, engravida cada vez mais cedo hoje, 14, 15 anos, não sendo, pensando aqui de certa forma gelado, nem sendo frio demais com as questões todas, mas é uma mão de obra para o mercado de trabalho que está comprometida, né? Com certeza, né? Essa menina, ela fica comprometida nas suas relações, nos seus vínculos, ela fica comprometida no estudo, né? Ela vai ter mais dificuldade de estudar do que a colega que não tem filhos. Ela está muito mais exposta a outros tipos de violência, né? Então, se ela não tem uma oportunidade de um emprego qualificado, porque ela não estudou, porque ela tem que dividir ali a responsabilidade de cuidar de uma outra criança, ela vai estar nos empregos com menos remuneração, nos empregos com menos segurança, né? Vai estar nos empregos mais precarizados. E tem um ponto, Fabiano, que nós realizamos um seminário em menção ao Dia Internacional da Mulher, e nós falamos sobre saúde da mulher. E discutimos essa questão da gravidez na adolescência. E aí a especialista que estava ali conosco, ela trouxe um dado que me impactou muito. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Para além desses impactos todos, de economia, de estudo, de oportunidades, né, que essa adolescente, que essa menina, ela fica comprometida, quando a gente está falando de questão de gravidez na adolescência, nós muitas vezes não discutimos o crime que foi cometido com aquelas meninas, né? Porque elas foram violadas. O estatuto e as leis, elas dizem que ato sexual com meninas de até 14 anos é crime em qualquer circunstâncias, ainda que ela aceite, né? E tem um estudo que mostrou no Brasil, no ano de 2020, nós tivemos, gente, 18 mil nascimentos de mães entre 10 e 14 anos. 10 e 14 mil anos. nascimentos. Então, nós estamos falando, no mínimo, do que foi registrado, no mínimo do que a pesquisa conseguiu captar, de 18 mil meninas que foram violentadas, a grande maioria dentro da sua casa, né? Então, isso é um problema gravíssimo. A questão da educação sexual extremamente importante, mas nós precisamos pensar na realidade prática da vida dessas meninas. 18 mil casos, gente. Isso são 18 mil meninas a menos no mercado de trabalho, 18 mil meninas com sonhos interrompidos, 18 mil meninas e adolescentes que vão cuidar de uma outra criança, né? Exatamente, e é muito interessante esse ponto, porque toda vez que acontece uma gravidez na adolescência, se tem um crime. Como ele vai ser, de certa forma, colocado, né? Quantas pessoas a gente conhece que teve aí gravidez na adolescência, que aí o pai da criança já assume a criança e tudo mais, mas o que a gente tem também, e aí linkando com esse papo, o que a gente tem no Brasil também, né, deputada, de mulheres solo, mães solo, ou seja, a figura do pai ela é cada vez mais ausente. E principalmente nessa gravidez da adolescência, o pai se torna cada vez mais ausente. Eu até brinco, deputado, que uma vez eu estava numa festa, né, minha filha estuda numa escola que ainda tem festa do Dia dos Pais, que muitas escolas hoje não tem mais, né? Tem ou o Dia da família, e lá ainda tem o Dia da Família, o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Aí eu lembro que um pai virou para mim e falou assim: Fabiano,
a festa aqui do Dia dos Pais é tão chinfrim perto do Dia das Mães. Eu falei, cara, mas é a categoria. É a categoria. Quantos meninos aqui, de repente, não tem pai, que o pai está ausente? Aí depois eu até fiz esse levantamento, assim, por fora, assim, e tal. Não com a minha filha, obviamente, mas analisando, pelo menos 3 meninos lá não tinham contato com o pai. Ou seja, o pai é ausente, a mãe solo. Isso dificulta ainda mais para essa mãe no mercado de trabalho? Com certeza, porque aí, além de todas as questões ali da dinâmica do cuidado com os filhos, ela está sozinha, né? Ela está sozinha para alimentar, ela está sozinha para educar, ela está sozinha para poder acessar as questões de saúde. Então, ela está sozinha para ter uma renda que permita a ela uma qualidade de vida adequada para essas crianças, e ela fica muito impactada. Eu, Fabiano, sou mãe de 3 crianças. Meus meninos são meninos, crianças pequenas, 7, 5 e 3 anos. Eu tenho meu marido, né? Nós dois temos uma estrutura familiar com minha mãe que me ajuda, minha sogra que me ajuda, educação que nos ajuda. A gente já passa muita dificuldade, então você imagina quem não tem essa estrutura, né? Então eu estou trazendo até um relato de vida mesmo, Sim. Porque eu já tive meu primeiro filho, eu já tinha mais idade. Eu já tinha formado, né, na faculdade, já tinha feito especialização, já tinha feito 2 especializações, já tinha trabalhado, já estava com uma certa estabilidade profissional. Então, você imagina essas meninas que se interrompem ali antes de concluir o ensino médio. A estrutura, e aí para desenvolver, para fazer toda a coisa, porque aí tem uma outra discussão que a gente já trouxe aqui, né? A mulher às vezes está com toda a estrutura profissional formada, tem um filho, já dificulta. Sim. Porque ela já não consegue, de repente, há um dado muito complicado no Brasil também, muitas mulheres, ao ter o filho, não têm o emprego no retorno, né? Ou seja, perdem ali aquela posição no trabalho, ou seja, já é um dificultador danado, né? Aí já é um assunto para outros programas. Imagine você na gravidez, na adolescência. Deputado, eu quero só agradecer a presença aqui, a gente poder trazer números, gostei muito dos números que a gente pôde discutir aqui em cima. E qual que é a mensagem que a gente pode deixar para aquela mulher que está nos acompanhando, que está passando por todas as dificuldades, às vezes, seja por ser mãe solo, seja porque foi mãe e agora está voltando ao mercado de trabalho, seja pela dificuldade de encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar nesse mês que a gente está dedicando vários programas a falar desse assunto? Eu quero dizer que as mulheres devem saber, podem saber, que não estão sozinhas, que a gente que está atuando na política, a gente tem esse olhar sensível para a diversidade das mulheres. Nós somos muitas, diversas, ocupamos vários territórios que precisam ser considerados. Contem comigo aqui, pensando nas políticas públicas e fiscalizando o nosso Estado para entregar políticas públicas que vai melhorar a vida da nossa população. E, Fabiano, dizer, quando a gente melhora a vida da mulher, a gente melhora a vida da sociedade como um todo, né? Então, fazer política pensando nas mulheres, para as mulheres e com as mulheres é a certeza de que nós vamos ter uma sociedade justa e igualitária para todos e para todos. Acompanhe a gente nas redes sociais, viu, gente? Ana Paula Siqueira, oficial. Muito legal. Ana Paula Siqueira, deputada estadual, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Lembrando, gente, que a comissão fica lá, viu, gente? Quando tem a sessão, você entra lá no site, se você quiser entrar lá na Assembleia, é um espaço público. Então você entra, se você quiser participar, entrar lá, dependendo da sessão, você consegue até dar um nomezinho lá para poder falar também, mas tem as pessoas que já estão inscritas, mas acompanhar de perto você pode acompanhar. Já estive lá, já trabalhei na Assembleia e sei como é que funciona. Então você pode chegar lá e acompanhar direitinho. Agradeço demais a deputada e agradeço você também que esteve aqui com a gente nesse programa. Obrigado mesmo. A gente volta numa próxima edição com o nosso Economia. E agora? Valeu!